Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Feno do Pod Praça. E hoje eu tô aqui com o Sérgio, Murilo, Manuela. E hoje a gente tá aqui para falar da União Europeia. Como todo mundo aqui sabe, a União Europeia é um bloco econômico lá na Europa, que basicamente foi criada com uma organização supranacional para tentar manter prosperidade e paz. Ela foi criada meio que logo depois da guerra, que é quando tava todo mundo quebrado. A gente tem algumas características nela, até porque ela é uma das que mais avançou, né? Sim. Então, alguém poderia falar um pouco? a União Europeia continua sendo um bloco econômico, então, por exemplo, ela tem várias características gerais, como, por exemplo, as políticas comuns, que elas foram criadas para se criar uma harmonia entre os países membros delas. Por exemplo, tem a política de concorrência, política socioambiental, política econômica e várias outras. Ouvi falar que a socioambiental deles é bem chata. Porra, nem te conto. Sérgio, Oi. política de concorrência, o que seria a política de concorrência? Cara, política de concorrência é tipo assim, é um conjunto de leis que foi criada para evitar algum tipo de monopólio entre os países. Por exemplo, eu sou um país que vende grão de arroz e tu é um país muito menor que também vende grão de arroz. Eu posso, se eu quiser, eu posso abaixar meu preço tão grande que eu vou acabar te ferrando. Então a União Europeia, ela, por conta dessa política de concorrência, ela me deixa, ó, tu não vai ferrar esse país, tu não vai vender tão baixo. E também dá para citar também a integração econômica que foi criada na criação da União Europeia. Que assim como em outros blocos econômicos, por exemplo, o Mercosul, acaba criando uma livre circulação de bens, de pessoas, de material, e com isso todos eles conseguem interagir, comprar e vender itens de maneira muito mais fácil. Certo? É até o trabalho. Se todo mundo tiver essa integração econômica, tu trabalhar em um lugar, trabalhar em outro, é mais ou menos a mesma coisa, exatamente. Então, a gente, com toda essa parte de integração econômica, a gente tem que também falar um pouquinho de crédito para os países que criaram. Sim. E todos os outros países. aí eu quero ver. Vamos lá, os países que criaram foi resumidamente a Alemanha, a França, a Itália, os Países Baixos, a Bélgica e Luxemburgo. E o resto? E o resto são Vai. os... Meu Deus, ok. Vamos lá, todo mundo preparado para os 27 países falados? Ok, vamos lá. Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Alemanha, vou falar para essa voz. Fica à vontade. Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, tem um monte de país. Não. Tu é filho de professor de português, tem um monte de coisa aqui. Inventa minúscula, tá? Vai então. Itália, Croácia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Áustria, Polônia, Portugal, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, não sei nem como é que são dois países diferentes. Espanha, República Tcheca e Suécia. Como é que algum país aí é nomeado por República Tcheca? Ok, resumidamente todos esses estão aí nessa parte da União Europeia. A União Europeia ela acaba produzindo muitos benefícios, como vocês mesmos já estavam dizendo, um monte de... vários pontos específicos. Então, o que mais tem para me dizer dos benefícios dela? Algumas especificações? Então, os principais benefícios de estar na União Europeia, ela como objetivo tem... Ela promove a paz entre os países, ela também, sobre os benefícios econômicos, a União Europeia oferece um mercado único, que facilita muito o comércio entre os vários países. Tá, mas tu tá citando agora as partes boas, né? Os benefícios, mas tem alguma desvantagem tá, em algum bloco econômico, não especificamente na União Europeia, mas em algum... Nem especificamente na União Europeia, mas em algum bloco econômico, tem alguma desvantagem? Tá nisso? Então, uma desvantagem que afeta normalmente só países grandes, que foi no caso do Reino Unido, que foi a perda da soberania cambial. Seria, por ele entrar na União Europeia, ele teria que aderir ao euro, a moeda deles. E como eles eram um país grande, que tinha uma alta produção, eles eram estável economicamente, ele meio que ficou preso ao euro, ele meio que Sim. perdeu o controle da economia dele. Mas não, quando uma moeda vale menos e tu junta ela com uma moeda que vale mais, quem sai perdendo É, é o não, cara que é vale o- mais e quem sai ganhando é o cara que É vale o que é menos. menos. Se tu for ver, dos países da União Europeia não curtem muito o Portugal e tem um pouquinho de preconceito. Porque o Portugal é uma das economias que mais está baixa lá. Sim. E daí é um dos que mais criticam, porque se o Portugal, por exemplo, tiver com uma economia ruim, isso tecnicamente dá uma afetada em todos, porque afeta a moeda deles. que é o euro. Então, isso é normal, isso acontece bastante. Mas eu ainda acho que o ponto mais importante é a estabilidade e segurança, porque aconteceu 2 guerras mundiais e as duas foram na Europa, pelo mesmo país da Europa. É. Mas então, a gente falou bastante um pouco do euro, então o que é o euro? Sabe me dizer o que é o euro?
Bom, Tá quietinho. basicamente eles quiseram integrar mais os países e criaram uma moeda única para, tecnicamente todos eles, mas não são todos que participam, são 20 países que participam da zona do euro. E é basicamente uma moeda em comum, todos aderiram como a principal, todos esses 20. E isso serve muito para facilitar essa integração, serve para facilitar porque tu não vai precisar mais desse câmbio das moedas, ou seja, na livre circulação de bens, serviços, pessoas, mercadorias, tudo isso facilita para as pessoas poderem circular e não ter esse problema de converter moeda. Tem bastante dessas coisas, né? O euro acaba ajudando em muita coisa. O que mais ou menos ele ajuda a Itália, sabe dizer? Cara, a Itália, vou ser bem sincero contigo, tá? Dos países que foram escolhidos, a Itália é o que tá ali. É óbvio, ela se aproveita do euro, ela tem bastante voz na União Europeia. Porque, querendo ou não, ela foi um dos países fundadores. Eu não lembro, foi? Foi um dos países fundadores. Então, mas Influência. Atualmente, eu diria que ela tá vivendo, ela tá ali. Tá ali, tá ganhando o seu euro, tá à toa. Eu criei, acabou. É, não, Acabou, ela criou. Ela criou. Não, ela deve ter, ela tem com certeza Não, uma é influência óbvio, política boa lá. Mas é algo tão irrelevante, algo tão besta que não vale nem ser citado. Sinceramente, eu pelo que eu Porque vi em comparação aos outros que a Coitado. gente vai citar, foda-se a Itália. Só também. O que a Itália tem? Ela usa euro pra infraestrutura própria. Nossa, quem diria? Só acrescentar rapidinho, a gente esqueceu de falar, mas a gente está aqui representando países. Ah, é verdade. Então, acho que a gente já sabe quem é a Itália. Não, o homem aqui, Verdade. o representante da Itália, que ama tanto para o país que falou foda-se para Fala o que é país. isso. Ah, irmão, eu sou honesto, pelo menos, né? Ok. Eu vim representar o Reino Unido. Eu vim representar a França. E eu represento a Alemanha. Não, ótimo que já tocou no assunto da Sim, Alemanha. já falou da Alemanha? Com certeza vai ser mais interessante que a Itália. Não é muito difícil. Tá, então sobre a Alemanha. A Alemanha é um país que fica na Europa Central. Ela tem muitas fronteiras, se não me engano 9, Porra, 9. 8 deles sendo países da União Europeia. Ela é o país mais populoso da União Europeia, então o fluxo de pessoas e produtos nela é muito intenso. E também por ela ter essa população enorme, sendo a maior da União Europeia, ela também tem muito peso nas comissões europeias, nas decisões do bloco. Sobre a economia da Europa, quer dizer, da Alemanha. As principais indústrias dela são a automotiva, todo mundo deve saber o que é automotiva. BMW, vamos lá, Porsche, Mercedes, Mercedes, Volkswagen, Volkswagen, Audi, me seguindo. Ela também participa muito na indústria da engenharia, da mecânica e química. Alemão. Desde muito Resumiu antes. bem, resumiu bem, alemão, resumiu bem, alemão. resumiu Desde bem. muito antes, nessa parte toda. E agora? Bom, agora seria eu representando a minha cara a França. Não me olha assim, cara. Bom, a França, ela tem uns papéis mais importantes dentro, é uma das principais produtos da economia. Ouviu bem? E, bom, a gente não tem muito pra falar dessa parte, a gente é meio que, eu vou ser sincero, a gente é meio que uma Itália nessa parte, a gente só tá meio que na Tamo junto, União, tamo junto. a gente tem uma alta influência, mas a gente tem um papel que é bem mais importante que o da Itália. Que, por exemplo, a gente possui muitas iniciativas, que tem muita da nossa influência, para fazer umas parcerias com o país do lado. A nossa parceria, basicamente, elas existem duas. A gente tem duas parcerias como União, vocês devem saber, se vocês não sabem, pelo amor de Deus. Basicamente são as parcerias orientais e a Mediterrânea. A Mediterrânea não tem muito o que falar, basicamente são 15 países daquela parte mediterrânea. Vieram, a gente fez um parceiro nosso. O que é parceiro nosso? A gente não tem preconceito. É só isso. Mas pronto. O objetivo da Legal. nossa parceria é ninguém se matar, resumidamente, e ter tentar manter e promover a paz. Então, eu sou, por exemplo, eu sou um grande influenciador disso. Modéstia à parte. Mas a oriental é... A oriental, ela também tem como esse objetivo. Basicamente, é composto por países pós-soviéticos. Daí neles tem Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia. Tem alguns países aqui que são meio mais controversos. Mas, no geral, o motivo dessas parcerias que eu tanto influenciei e que nós, como União, decidimos ter, foi muito mais com o objetivo de não queremos votar alguém na União, mas ao mesmo tempo a gente quer tentar promover a paz.
Então a gente dá alguma coisinha ou outra de um comércio, ajuda alguma coisa ou outra na migração de algum país, caso ele não crie muitos problemas e ele esteja seguindo as ordens políticas próprias, tipo democracia, etc. Menos a Bielorrússia. Ah, mas que aí também. A Bielorrússia, ela entrou porque a gente estava com medo da influência russa mesmo. Mas eles são bem autoritários, a gente não gosta muito deles. E bom, Toda essa falsidade, isso aí, velho. agora vai falar o ex. Ela fala, não, o melhor de todos, que se vira sozinho, né? Vai lá, Espertanel. Bom, eu não sei nem exatamente porque eu tô aqui, porque eu saí dessa porcaria há um tempo, Graças a Deus. né? Mas eu vim falar um pouquinho de problemas do que isso causou. Vocês também falem depois um pouco o que causou pra vocês, não mas... sei que problema causou pra É, mim. pra mim tá tudo em paz. Aham. Mas basicamente, quando o Reino Unido saiu, isso deu uma treta desde quando eles apresentaram essa ideia, Uhum. porque foi apresentado muitas promessas para a população. E, bom, quando ele saiu, isso obviamente... como é que se fala a palavra? Foi um choque, não pra mim, Não. mas tudo bem. Eu entendo que é um gente pra Itália que não tem porra nenhuma, talvez tenha achado um choque. Influenciou muito na economia, em diversas questões, porque como a gente perdeu 26 países, perdeu tecnicamente, isso abalou a nossa economia um pouquinho, tanto que o PIB caiu em 2020, o PIB caiu em mais ou menos uns 10%. Nessa questão dos países mais ricos, digamos assim, do mundo, o nosso foi o único que caiu, se eu não me engano. Ai, por quê? Cadê o chazinho mesmo? E, bom, eu acho que é meio que isso. Tem muitas questões em debate e é uma coisa muito debatida realmente os problemas que a saída teve, porque como isso meio que foi junto com a pandemia, é meio difícil de separar, pessoas que analisam e estudam, é difícil de separar o que foi o impacto da pandemia, por exemplo, e o que foi o impacto da saída. Você Então, está dizendo que se arrepende? Acabou. E ainda é muito discutido quais são realmente os impactos. Mas assim, ela saiu, isso é um fato, mas como a população reagiu a isso? Porque eu tô vendo, tá falando, mas porra, o PIB caiu, vocês se deram mal, a gente continuou na boa. Mas como a população reagiu a isso? Continua na boa, sim. Teve muitos protestos, de grande parte dos... Ah, chama de protesto, cara, levaram uma bandeira. Por protesto no meu país, eles quebram a prefeitura, minha filha. Tiveram muitos protestos porque já tinha muita gente que ia contra, obviamente, porque foi uma votação que em 2016 ficou bem acirrada, não foi tipo grande parte que votou a favor, foi bem ali pertinho. E então tiveram muitos protestos depois porque com esses problemas da economia, as pessoas obviamente se revoltaram. Sim. E tecnicamente se arrependeram. E teve, por exemplo, os pescadores que foram prometidos que as licenças e o que era permitido quando eles estavam na União Europeia iria seguir. Só que acabou que não deu, né? Fazer o quê? Eu tentei, mas não deu pra seguir com os prometidos, então são pessoas que se revoltaram bastante. Cadê as minhas licenças? Prometeu tudo e Fica com teus barcos Não, aí. só um comentário, que ela não tá. Óbvio que o Reino Unido não vai comentar isso, tá? Mas tem Teve muito pescador que era francês, que até agora não tem as licenças por causa dela. Deixa teu barquinho longe. A próxima vez que tu vai ver um barquinho não vai durar muito tempo, tu só vai ver um boom. Desgraça. E bom, mas nem tudo é flores, né? Tipo, né, Murilo? Tem muita dificuldade. Desde que ela saiu é bem flores. Então, a União Europeia também tem alguns desafios, ela enfrenta alguns desafios. Entre os principais, sendo de alguns países que às vezes, como a União Europeia, além de ser uma união monetária, também é uma união política, às vezes alguns países, também muitas pessoas e governos não aceitam essa união política e acabam às vezes causando algumas revoltas. Além disso, também teve a saída do Brexit, que ela falou ali, que também abalou um pouco a União Europeia. Falei?
Ah, Paulo, um pouco. Meu único medo é outros países tentarem sair, porque tu, meu filho. Porque com a saída do Brexit, ela teve que rever vários contratos, várias É, foi muita burocracia. Ah, papelada fica Não, coitado, mas não aí faz é nada que mesmo. burocracia. E os principais seriam impulsos. Tá, mas assim, desculpa até te cortar. Atualmente a gente está lidando na Europa uma guerra na Ucrânia, né? Sim. Existe alguma maneira, posso estar equivocado, mas isso interfere de alguma maneira na guerra a guerra da Ucrânia interfere de alguma maneira na União Europeia? Tipo, Sim, negativamente? interfere. Já que está tendo uma guerra lá, muitas pessoas da Ucrânia, muitos refugiados estão fugindo. Uhum. E a maioria deles vai para países da União Europeia. Então, muitos países da União Europeia acabam recebendo uma quantidade absurda de refugiados. Só que mesmo recebendo todos eles, ela enfrenta isso de maneira muito boa. Ela não está tendo nenhuma dificuldade muito grande. Tirando a parte de ser ameaçado constantemente. não, né? isso aí faz parte, isso é uma terça-feira quase. Sem gás natural, toma. Viram agora? Tá, pô, Eu assim, vi, tá? cara. Então você não tá muito fácil pra mim mesmo. Mas bom, eu acho que é isso. Algum de vocês querem fazer algum comentário adicional? Nisso tudo? Eu ainda acho que ela não devia estar aqui. Não, eu não sei o que ela tá fazendo aqui também. Professor, algum comentário adicional da sua parte? Bom, então, rapaziada que tá assistindo, eu acho que é isso. Foi um podcast aí, deu pra informar bastante. Tipo, tirando a parte que tem um expa, uma pessoa que não tem por que estar Vocês que me convidaram. aqui. Se isso não fui, eu não fui. Bom, se tu curtiu a nossa trocação de ideia e o nosso debate, a nossa informação que a gente trouxe, cara, considera se inscrever. Cara, é um botãozinho, clique, pum, já tá inscrito. Vai receber os vídeos, tu vai nos ajudar, vai ajudar todo mundo aqui. É um ganha-ganha, meu querido. Então, porra, ajuda aqui. Ah, então recebe mais podcast legal. Isso, porra, tem segundo ano, tem o primeiro ano com podcast de história, terceiro ano, tem os outros guris do o Ria, o Enzo e o Felipe trazendo do Mercosul. E por aí vai. Bom, se você gostou é isso, muito obrigado e até mais uma próxima. Valeu, Falou. galera!